dos maiores mistérios da segunda temporada de Round 6. Como é possível que o Ji-Han não tenha reconhecido o 001? Tá, tudo bem, ele não conhece o rosto dele, mas como é possível que ele não tenha suspeitado? Mais um jogo que ele entra e o 001 mais uma vez é o líder infiltrado. Como é que ele não suspeitou disso? Existe uma explicação pra isso? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer a explicação correta. Existe sim, com base no personagem e também na questão do próprio líder, do próprio Frontman, também abrindo brechas pro que vai acontecer na terceira temporada, porque o Frontman tá conseguindo enganar o Ji-Han direitinho, além do que a gente observou. Se você quiser entender tudo, cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, mais outro vídeo sobre Round 6, né? A gente tá fazendo a cobertura sinistra, tem vários detalhes e pontos aí que ficam em abertos pra gente responder. Esse aqui é mais um que muita gente tá comentando, muita gente até comentando como se fosse um furo de roteiro mesmo, né? Ridículo. Na outra temporada o 001 era um infiltrado e agora ele simplesmente não desconfiou? Como é que isso é possível? Vamos explicar sobre isso, tem como explicar, mas antes deixa esse like, ajuda demais na divulgação disso aqui, e se inscreva no canal pra você não perder nada, porque agora, já em 2025, a gente já vai ter essa terceira temporada que vai ser a última e eu vou trazer tudo aqui. E vamos lá, a gente já falou muito aqui e tem falado cada vez mais sobre essa segunda temporada, a quantidade de informações, vídeo explicando o que é o Frontman, como é que ele chegou no cargo, a questão do recrutador também, vídeo falando sobre o que deve acontecer na terceira temporada. A gente já falou coisa demais, mas uma das coisas mais óbvias e mais comentadas dessa temporada a gente não falou aqui. Porque assim, esse cara, o Frontman, que a gente até fez um vídeo dedicado a ele já tinha aparecido o rosto dele na primeira temporada, a gente já tinha descoberto que ele é o irmão do Jang-ho, do policial e tudo mais. Mas ainda assim, nessa segunda temporada, logo no início, aparece o rosto dele como Frontman. Ele tá lá na salinha assistindo o primeiro jogo começar, antes dele se infiltrar no jogo, né? E quem tava assistindo aqui de início nem imaginava que ele ia se infiltrar. Pelos trailers de divulgação da temporada, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Mas aí depois que esse jogo acaba, tá lá ele. Aparece o rosto do cara e muita gente ainda não reconheceu, só foi entender depois, mas de cara, você que prestou bem atenção, dá pra ver. É ele. Ele se infiltra exatamente da mesma exata forma que o antigo líder, o velhinho da primeira temporada, né? Esse que era o criador do jogo. Ele entrou da mesma exata forma e inclusive não escondeu nenhum número. O Oyunan na primeira temporada entrou como 001. Ali não tinha como descobrir, porque ninguém sabia quem era o criador, mas o Ji-Han já descobriu. E aí assim, na primeira temporada o cara morreu, ele teve um câncer cerebral, um tumor, e aqui a gente já entendeu que a sucessão passou pro Frontman. Ele é o líder agora do jogo, ele que comanda tudo. Ele antes era só o supervisor. Mas aí o cara, ele decide entrar da mesma forma, se infiltra no jogo e usa o mesmo exato número mais óbvio, 001. Como é possível o Ji-Han não desconfiar disso? Já chegar com o protocolo, vamos desconfiar do 001. Vamos começar porque tem alguns aspectos que colaboram pra isso. Primeiro vamos falar sobre o protagonista mesmo, o Ji-Han, né? E o que ele tem dentro dele, as motivações e o que ele é. A gente viu muito, até pelos vídeos, eu construí muito um raciocínio aqui de que ele quase é um vilão na temporada. Porque no final das contas, é por boa parte das decisões ambiciosas dele que boa parte da galera morre, né? Ele poderia ter deixado a galera viva, ter tomado outra decisão, enfim. Só que o que eu quero dizer é que mesmo com essa perspectiva de decisões erradas, de que ele tá sendo tomado pela gana de destruir aquilo lá, não importa quantas vidas precisem morrer, mesmo com isso, uma coisa que você precisa entender é que ele ainda é o herói dessa história. Ele ainda é a pessoa que tem mais bom coração e boas intenções nessa história. Sim, de todos os outros corrompidos e tudo mais, se você comparar todos, ainda é o Ji-Han. Tipo, ainda na primeira temporada, ele é apresentado como uma pessoa ingênua, medrosa, mais humilde e outras coisas, então a gente vê mais disso nele, que só tinha boas intenções, né? No caso, ele não era controlado financeiramente, deveu e tal, fez algumas coisas erradas, mas as intenções dele são boas, se salvar, ajudar a família. Não é à toa que no final, né, também ele usa do dinheiro pra ajudar pessoas. Ele ajuda lá o menininho, o filho da Sae-byeok, né, que morreu. E aí, assim, na segunda temporada agora, a gente é apresentado por uma versão mais sinistra do Ji-Han, né, com menos medo, mais amargurado, mais sinistro. Não é à toa que já no primeiro episódio ele enfrenta a roleta russa contra o cara lá, causando a morte dele. Ele tá bem mais frio, mas ainda assim com boas intenções. Não é à toa que ele tá abandonando toda a questão de riqueza e tudo mais e entrando no jogo. Ele é maluco por fazer isso. Então, assim, embora o Ji-Han esteja diferente nessa segunda temporada, ele é ainda uma pessoa de bom coração, que se preocupa com os outros, ficou bem preocupado que esse amigo dele tá lá também, o Jang-bae, e agora o cara ainda morre. Então eu construí tudo isso sobre a bondade e ingenuidade do Ji-Han pra poder falar que o primeiro ponto dele não desconfiar do Frontman infiltrado ali é a própria ingenuidade dele, é ele ver bondade nas pessoas, é ele acreditar nas pessoas. Quando chega esse cara, com esse olhar de gatinho do Shrek, eu tô aqui pra ajudar, essa conversa mansa, e até que funciona bem, né, pra dublagem do Guilherme Briggs aqui no Brasil,
essa vozinha assim e tal. Parece ser uma pessoa boa que tá conversando. Você tendo esse personagem que mesmo que tá transformado ainda tem essa bondade dentro dele e ingenuidade, ele cai. Esse é o primeiro ponto dele cair. Tem mais, mas esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, somado a isso, tem a questão da história e como o próprio frontman atua bem. E tem um elemento assim que favorece demais. Ele chega como um cara que ele tem que se fazer parecer que ele é um jogador comum, que ele é uma pessoa que tá devendo na vida real. Ele é uma pessoa que tá ali pra lutar e inclusive tem que justificar o seu primeiro voto, né? O primeiro voto dele foi a favor de continuar no jogo, porque realmente o dinheiro não ia ser suficiente. E as justificativas dele envolvem muito a questão da esposa dele que morreu e tudo mais. E aí que tá a questão e a vantagem desse cara. Ele realmente passou por tudo isso que ele está vivendo ali, que ele tá fingindo ser. Ele realmente teve a questão da esposa. Toda a história que o frontman, o 001, conta ali pra simular e se fingir como um jogador é real. Ele realmente viveu isso. Então isso joga muito a favor dele e torna a atuação dele muito mais real, porque ele se passou, ele já foi um dos jogadores. Como eu disse nos outros vídeos, em vários vídeos, na primeira temporada, o irmão dele, quando infiltra lá no negócio, descobre que ele jogou um dos jogos, né? Ele participou do jogo número 28 do Round 6 aí, era o jogador 132 e ganhou esse primeiro jogo. Então ele já esteve nessa situação de forma real. Ele já esteve ali como forma de pagar as dívidas, como forma de ajudar a esposa que estava grávida e doente também, precisava de um transplante, então ele viveu isso. Por isso não é somente uma atuação que ele tem que fazer pro Ji-Han, inventar um personagem e tudo mais, é só ele trazer tudo que ele viveu no passado, que com certeza ele ainda sente isso, tornando tudo muito mais real, convencendo o Ji-Han muito mais. Você soma isso com o fato do Ji-Han ser mais ingênuo, essa pessoa que quer olhar do lado bom das pessoas e tal, funciona. Tá aí o segundo ponto. O cara tá ali infiltrado, contando uma história que era pra ser falsa, mas não, é uma história verdadeira, ele tá sendo sincero, por isso funciona muito bem. É muito difícil ele falhar, ele dar indícios, ele dá uma falha bem gritante ali, que é chamar o Ji-Han pelo nome, né, sabendo o nome dele sem o Ji-Han ter contado. Isso aí o Ji-Han pode suspeitar um pouco. E aí, saindo disso, a gente vai pro terceiro ponto que favorece pro Ji-Han não suspeitar desse cara, mesmo ele ainda sendo 001. E tá bem nisso aqui, tá? No óbvio. Somando a ingenuidade dele, com a história do cara estar contando que é real, a atuação muito boa dele, temos o ponto de que o Ji-Han não tem motivos suficientes pra acreditar que mais um dos líderes do jogo ia se infiltrar como 001 de novo. Que eles iam repetir a estratégia totalmente idiota novamente. É aquela questão do óbvio, tipo, é óbvio que o 001 era o infiltrado no primeiro. Por que eles iriam fazer isso de novo? Ele pode ter até alguma coisinha na cabeça dele, né, de pensar e lembrar, era o 001, talvez eu poderia suspeitar. Mas aí o cara chega, conta uma história muito boa, junta a ingenuidade dele, de acreditar na pessoa, e ele fala, não vão repetir o 001, não vai ser o líder. E somado com tudo isso, a gente tem a simples questão de que o Ji-Han não conhece o rosto dele. Ele nunca viu quem tá por trás dessa máscara. Na primeira temporada não foi mostrado. O cara só tirou a máscara pro próprio irmão quando ele deu o tiro lá na ilha e tudo mais. Na primeira temporada o Ji-Han não viu ele, então não tem por que ele reconhecer. Então a gente tem ingenuidade do personagem, a gente tem ótima atuação do cara, porque ele realmente viveu tudo que ele tá contando, e também a gente tem a questão do óbvio que o Ji-Han pode pensar, eles não iriam repetir a mesma estratégia de novo, porque é óbvio. Somado a isso, você pode de repente colocar, pode ter um incrementozinho do roteiro que ele dá uma forçadinha pra funcionar a história. Pode sim, mas se você pegar tudo isso e o personagem que eles constroem, que é o Ji-Han, faz sentido. Mas aí assim, continuando, né, pra como isso pode influenciar na história daqui pra frente, porque aí tem um ponto importante, esse vídeo não acabou. Desde o início da segunda temporada, quando a gente viu que o cara tava infiltrado, principalmente quem já reconheceu de cara, ficou com uma sensação de que o Ji-Han ia acabar descobrindo nessa segunda temporada ainda. Eu até na análise falei, quando eu vi que era esse cara, quando eu vi que ele falou o nome do Ji-Han pra ele sem ele ter contado, e que o Ji-Han pode começar a pegar pistas, eu já pensei na cabeça, não, ainda nessa segunda temporada ele vai descobrir mesmo. Mas não, termina a segunda temporada e o Ji-Han não descobre, o cara consegue executar a estratégia muito bem. E como que ele faz isso? Ele chega de forma separada com outros dois jogadores ali, né, meio figurantes, mata eles pelas costas, atrapalha a estratégia de chegar e invadir a sala lá de controle. Nisso ele aproveita de um dos caras que tá agonizando pra colocar no rádio pro Ji-Han ouvir alguém agonizando, e ele mesmo finge a voz falando, Ji-Han, acabou, a gente não conseguiu, tipo, ressaltando que ele morreu. Depois disso, enquanto o Ji-Han tava sendo capturado, ele provavelmente entrou na sala de controle, vestiu a roupa de frontman e vai lá encontrar o Ji-Han, matar ele, perguntar se foi bom ele bancar o herói e tudo mais, mas pra todos os efeitos, nesse momento, o Ji-Han já vai estar acreditando que esse cara, o 001, que ele gostou tanto, morreu
E não tem o porquê do jogo ter que provar pra ele que ele morreu. O simples fato dele conhecer o jogo já fica ok, não, realmente ele morreu, eu ouvi ele no rádio, ele agonizando, eles devem ter tirado o corpo, não vi o corpo, é isso. Seja lá o que o Frontman vá fazer com o Jihan na terceira temporada, pôr ele numa cadeira amarrado pra ser obrigado a ver os jogos, ou pôr ele no jogo de novo, o Jihan ainda não sabe quem é ele, continua sem saber. Então com essa história, com tudo isso que acontece, a série tá preparando pra uma grande revelação impactante, triste e pesada pro Jihan, né? Quando ele descobrir quem que é esse cara, ele vai ter dois impactos sinistros. Você parou pra pensar nisso? O primeiro impacto vai ser descobrir que ele foi enganado mais uma vez pelo 001, que o líder que tá comandando tudo isso era o cara que ele fez tanta amizade e foi tão próximo. Vai se sentir um trouxa de verdade, assim, e isso seria possível de acontecer na vida real. E o segundo grande impacto vai ser ele descobrir que o líder do jogo é justamente o irmão do policial, do Jang-ho, que juntou com ele na milícia no início pra avançar sobre a ilha e eles perderam contato. Descobri também que o Jang-ho viu o cara, que o Jang-ho escondeu. Nessa segunda temporada a gente teve ele escondendo de todo mundo que viu o cara e tal, fingindo que não se lembra, que ele só acordou depois. Então é outro ponto. Sim, a explicação do porquê o Jihan não reconheceu mais uma vez tá aí, com os pontos, e o que deve acontecer mais pra frente, tudo preparado pra ser um grande impacto, tá aí também. Eu quero que você que tá assistindo coloque nos comentários o que você acha sobre isso, se você tinha notado esses pontos mesmo, ou se pra você ainda não faz sentido, ok, paciência. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada sobre essa série, a gente vai trazer ainda mais vídeos. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!